Bom dia a todos, salve meus queridos irmãos. Hoje, 31 de março, né? Já chegando abril. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nesse dia de hoje. Vamos a mais um banquete de amor, em nome de Jesus. Hoje é a beneficência. A beneficência, meus amigos, lhe dará neste mundo a mais pura e suaves alegrias, as alegrias do coração, que não serão perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudessem compreender tudo o que se encerra de grande e de suave a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz com que se olhe os outros com o mesmo olhar que evolvemos a nós mesmos, que nos despojemos com alegria para cobrir o nosso irmão. Se pudessem, meus amigos, ter como única ocupação agradável tornar felizes os outros, quais são as festas mundanas que poderiam comparar a estas festas alegres, quando, como representantes da divindade, levam alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando veem repentinamente esses semblantes macerados brilhar de esperança, pois esses infelizes não tinham pão e ouviam seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritando, chorando e repetindo estas palavras que, como um punhal agudo, se enterrava num coração materno. Estou com fome. Oh, compreendam como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só via desespero. Compreendam quais são as suas obrigações para com seus irmãos. Vão, vão ao encontro do infortúnio, vão particularmente em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Vão, meus bem-amados, e lembrem-se destas palavras do Salvador. Quando vestirem um desses pequenos, imaginem que é a mim que o fazem. Caridade, palavra sublime que sintetiza todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão para si infinitas alegrias para o futuro, e durante seu exílio na terra, tu serás a consolação, o primilhar das alegrias que usufruirão mais tarde. Todos juntos se abraçarão no seio de Deus, no amor. E foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que tive na terra. Que meus irmãos encarnados possam crer na palavra do amigo que lhes fala e lhe diz: é na caridade que devem procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverem a ponto de acusar a Deus, lance um olhar abaixo de vocês. Vejam quantas misérias aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos anciões que não têm uma mão amiga que os ampare, que lhes feche os olhos quando a morte o chamar. Quanto bem a fazer. Ó, não se lamentem, ao contrário, agradeçam a Deus que distribuam a mancheias de sua simpatia, seu amor, seu dinheiro a todos aqueles que, deserdados do bem deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colherão nesse mundo alegria realmente gratificante e mais tarde, só Deus sabe. Adolfo, bispo de Argel Bordeaux, 1861. Sejam bons e caridosos, é a chave dos céus que vocês têm em mão. Toda a felicidade eterna está encerrada nesse preceito. Amem-se uns aos outros, e ao próximo só encontrarão felicidade e consolação. Amem uns aos outros,
A alma não pode se elevar a regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Só encontrará felicidade e consolação nos arroubos da caridade. Sejam bons, amparem seus irmãos. Deixem de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, se abrirá para vocês o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vocês ainda não sentiu seu coração pulsar de júbilo, a sua alegria interior se dilatar ao relato de uma bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurassem somente a volupa de uma ação boa proporciona, ficariam sempre no caminho do progresso espiritual. Não lhes faltam exemplo. Só a boa vontade é rara. Veja a multidão de homens de bem, do quais sua história guarda piedosas lembranças. Jesus não lhe disse tudo o que se relacionava às virtudes da caridade e do amor? Por que são deixados de lado seus ensinamentos divinos? Por que se fecham os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos a sua doce máxima? Gostaria que se desse mais interesse a elas, mais fé às leituras evangélicas. Esse livro é abandonado. Dele se faz um conjunto de palavras ocas, uma carta fechada. Esse código admirável é relegado ao esquecimento. Seus males provêm unicamente do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Leiam, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditem-nas. Homens fortes, armem-se. Homens fracos, façam arma de sua doçura, de sua fé. Sejam mais persuasivos, mais constantes na propagação da sua nova doutrina. É apenas o encorajamento que vimos lhe dar. É apenas um estímulo ao seu zelo e suas virtudes que Deus permite que nos manifestemos a vocês. Mas, se cada um o quisesse, só necessitariam da ajuda de Deus e de sua própria vontade. As manifestações espíritas se produzem somente para os olhos fechados, e os corações indóceis. Peraí. A caridade e a virtude fundamental, que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem elas, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança por melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais que puro raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a eterna âncora da salvação em todos os mundos. É a pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Como se poderia desprezar essa bondade suprema? Qual seria o coração, uma vez ciente disso, suficientemente perverso para repelir e expulsar esse sentimento totalmente divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia de caridade? Não ouso falar de mim, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras, mas julgo aquela que iniciei como uma dasquelas que mais deve contribuir para o alívio de seus semelhantes. Vejo com frequência os espíritos pedir como missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, minhas meigas e queridas irmãs, em seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando as virtudes que lhes recomendo, com toda a alegria que essa existência de dedicação e sacrifício proporciona. É uma grande felicidade para mim ver como é honrado seu caráter com a sua missão e estimada e docemente protegida. Homens de bem, de boa vontade e firme, unem-se para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrarão a recompensa dessa virtude
por seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sejam unidos, amem-se uns aos outros, segundo o preceito de Cristo. Assim seja. São Paulo, São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Então, meus irmãos, a beneficência, devemos praticar, como o irmão fala aqui, a beneficência, a caridade, porque ela nos conduz a Deus, pois estamos praticando o amor que Jesus nos deu, nos ensinou para conosco e para com o nosso próximo. Devemos nos amar, porque nos amando, vamos também amar o nosso próximo. Praticando a caridade conosco mesmo, vamos saber praticar com o nosso próximo. E a caridade deve começar dentro de nós e em nossa casa, nos amando, nos respeitando, respeitando aqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um código moral, espiritual, sem condição social, de cor ou de religião. Ele é para toda a humanidade. Então, feliz daquele que tem uma Bíblia na sua casa, ou um Evangelho segundo o Espiritismo, não importa de que religião que seja, e que tira um momento todo dia para estudar essas palavras, como o irmão aqui falou. Ela alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente. Nós somos seres humanos, ainda com muitos defeitos em nós, muitos que nós ainda nem sequer conhecemos, que conforme certos momentos eles vão aparecendo, mas também temos muitas virtudes dentro de nós, que são heranças que Deus deixou em nós, tudo aquilo que é de bom. Então, quando a gente vai procurando ter o conhecimento desse código divino aqui, que é o Evangelho de Jesus, ele nos mostra a importância de praticarmos a caridade, o amor, o perdão, a beneficência, a fraternidade para com todos os nossos irmãos, porque tem tanta gente sofrendo no mundo. Então o irmão pede que vão ao encontro dessas almas que estão sofrendo, principalmente aquelas que estão ocultas, porque tem muitas pessoas que estão dentro de suas casas sofrendo. Não é só casebre, tem muitas pessoas ricas, milionárias, que estão dentro das suas casas, dos seus palácios, sofrendo, mas sentindo sozinho, solidão, às vezes doente. Tem tudo, um monte de empregado, mas se sente só, porque não tem um amigo ali para conversar, para abrir o coração. Então, que o irmão nos pede que vamos ao encontro dessas almas, desses que estão sofrendo oculto e que quase ninguém sabe. Diz a pessoa sofre ali caladinha, não fala para ninguém. Então devemos procurar descobrir e levar uma palavra amiga, um carinho, se for necessário, levar um alimento, um remédio, né? Então é isso que os irmãos nos pedem. Aqui, como eu anotei aqui, tem gente que acha que não deve nada a ninguém, esquece que a misericórdia nos ajuda através do nosso esforço peraí, meus irmãos, minha cabeça hoje não está boa. Tem gente que acha que não deve nada a ninguém, esquece que a misericórdia nos ajuda através do nosso esforço. Ainda tem gente que diz: quem dá ao pobre empresta a Deus. Então, tem muita gente que fala isso, né? Que não deve nada a Deus, como eu vi essa semana no YouTube, um cantor falando que, que ele não deve a Deus a voz dele, que ele deve a ele mesmo. Que se Deus não ajudar, pelo menos não atrapalha, qualquer coisa assim. Então, eu vi várias coisas dele, tipo, debochando de Deus, brincando. Então, quem brinca e debocha de Deus e de Jesus, ele está semeando para colher. Então, tem gente que fala que não precisa de Deus. Eu consegui tudo na minha vida pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Mas deve-se ver que Deus nos deu força, nos deu saúde, inteligência e nos colocou muitas vezes em um lar que a gente teve condições de estudar, de ampliar a nossa inteligência. Então, nós devemos sim a Deus tudo isso. Tudo que nós temos, nós devemos a Deus. Nossa inteligência,
nossa vida, o ar que nós respiramos, tudo, o nosso corpo, nós devemos a Deus e devemos respeitá-lo. E mesmo aquele que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, deve respeitá-lo, né? Então, tem gente que fala assim, não preciso de Deus não, tudo que eu tenho foi eu que consegui, foi eu que trabalhei, quem quer alguma coisa que vai trabalhar e faz a mesma coisa. Tem muita gente que gostaria de trabalhar, mas que estão doentes, não tem condições, não tem. Então precisam sim da ajuda alheia, da caridade, do amor do próximo. E tem gente que fala, quem empresta, quem dá aos pobres empresta a Deus. Estão negociando com a caridade? Aí eu vou emprestar, eu vou praticar a caridade com aquela pessoa, porque se eu estou emprestando a Deus, depois Deus vai fazer tudo por mim. Não é assim. Deve-se praticar a caridade por amor aos nossos irmãos, por amor a Deus, está seguindo tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus nos deu exemplo de amor e de caridade. E tem gente que ajuda para aparecer, já é alguma coisa, melhor do que nada. Caridade material é você dar as coisas, dar uma roupa, dar um alimento, uma comida, um dinheiro, mas a caridade moral é você dar um pouquinho de atenção àquele irmão, né? Não dá só o pão ou a água. Perguntar, ô meu irmão, bom dia, como é que você está? Como você se chama? De onde você veio? E quem sabe aquela pessoa tem a possibilidade de ajudar aquele irmão a não andar mais na rua mendigando, porque às vezes ele está mendigando porque não conseguiu um emprego. Às vezes está morando debaixo da ponte, pedindo esmola, porque não consegue um emprego, às vezes está doente, não aguenta trabalhar. E se a gente tiver condições, vamos ajudar esse irmão a arrumar um albergue para ele, quem sabe uma casinha, e ajudar ele a se manter, arrumar um emprego até que ele consiga caminhar por si só. Jesus nos disse, dá o peixe, mas ensina a pescar. Então, meus irmãos, hoje minha cabeça está meio assim. Não está muito legal assim meu raciocínio hoje, não. É o estresse. Quem não passa por estresse hoje em dia, né? Então precisamos ter caridade conosco mesmo para procurar o equilíbrio, a harmonia, né? Senão a gente acaba doente. Então, vamos refletir. O que eu tenho de bom em mim para compartilhar com o próximo? Somos trabalhadores de Cristo. Temos que nos tornar melhor. O que eu tenho de bom de mim para doar para o meu irmão? O que os irmãos têm de bom para doar para os irmãos? Eu estou aqui nesse momento fazendo a minha parte, semeando a semente do Evangelho de Jesus. Para quem estiver me ouvindo, mesmo com os meus erros na leitura, com a cabeça assim não muito boa, eu estou procurando fazer a minha parte de levar essa semente do amor, da caridade, esse alimento misericordioso, maravilhoso que Deus nos deu, que é o Evangelho. Estou procurando semear no coração daqueles que me ouvem esse Evangelho, mas cabe a cada um de nós fazer com que essa semente brote, cresça e dê seus frutos. Então, cada vez que eu leio o Evangelho, eu estou colocando nessa semente dentro de mim o adubo também do amor, para que ela mantenha sempre crescendo, crescendo e dando seus frutos. Então, cabe a cada um de nós. Não adianta só a gente ouvir o Evangelho lindo, maravilhoso, e entra no ouvido e sai no outro. Devemos pôr em prática no nosso dia a dia, na medida do possível. Como seres ainda cheios de defeito, nem sempre a gente consegue fazer isso da maneira certa, mas se estamos tentando, já estamos fazendo alguma coisa. Melhor do que aquele que não está nem se preocupando que tipo de semente ele está semeando em seu coração. Porque, infelizmente, tem muita gente semeando ervas daninhas, e a essa eles colocam adubo do orgulho, do egoísmo, da maldade. Aí essa cresce, cresce e vira uma árvore frondosa que vai dando seus frutos esparramando. Mas uma hora, depois de tanto semear, vai vir a hora da colheita, né? Então vamos semear em nossos corações, em nossa mente, essa semente do amor, da fraternidade, da caridade, da beneficência, da benevolência
para com todos nós, irmãos, para com o nosso próximo. Às vezes é difícil, porque você às vezes tenta ajudar uma pessoa que está do seu lado, você fala com amor, com respeito, com carinho, e as pessoas não querem ouvir, ainda não estão preparadas. O terreno do nosso coração é um terreno estranho para todos os outros. Só nós conhecemos essa terra do nosso coração. Então, não conhecemos do nosso irmão. Então, às vezes, aquela terra ainda não está preparada para receber essa semente maravilhosa do Evangelho. Mas um dia vai estar. Mas a gente também não deve desistir. Devemos sempre estar procurando levar ali uma palavra, dando principalmente o exemplo, porque o exemplo vale muito mais vezes do que uma palavra. Então, devemos sempre não desanimar dos nossos entes queridos, das pessoas que no momento estão muito preocupadas com o filho, com família, com o trabalho. Eu conheço gente que fala, mas eu trabalho tanto, eu não tenho tempo nem para rezar. Quando eu vou rezar, estou tão cansada que eu durmo. Mas o trabalho também é uma oração. Mas a gente podia tirar 5, 10 minutos de nossa vida para colocar esse adubo nessa semente que já está semeada. Tipo, deixa eu ver um pedacinho aqui do Evangelho, eu não tenho tanto tempo, mas deixa eu ler aqui parágrafo, como é que fala? E faz uma prece e agradeça a Deus. Isso passa rápido. Às vezes a pessoa fica horas na frente da televisão, mas não encontra 10 minutos. Deixa eu, ao menos, dar uma olhadinha aqui. Ou se não rezar um Pai Nosso, ou se não falar, obrigado, meu Deus, por mais um dia que está começando. Abençoa, Senhor, o meu lar, a minha família. Abençoe toda a humanidade. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Já é uma prece. Já é uma prece. Mas custa. Para muitos custam. Às vezes já acorda de manhã. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, Nossa Senhora, eu estou apertada hoje. Quanta coisa. Nem lembro de falar. Bom dia, Deus. Bom dia, vida. Às vezes não tem tempo nem sequer de olhar para o céu e falar, nossa, que dia lindo que está hoje, que sol maravilhoso, que céu estrelado, que lua cheia linda. Às vezes nem se preocupam com isso. Olhar isso também, o céu, as estrelas, as flores, isso também é alimentar nossa alma. Olhar e ver a beleza da grandeza de Deus. A grandeza de Deus, gente, está dentro de cada um de nós. Porque dentro de nós está todos os dons de Deus. Então o ser humano tem tudo dentro de si próprio para evoluir e se tornar um ser melhor. Todos nós temos o dom de ser capaz, basta nós querermos. Então, meus irmãos, esse evangelho, ele é muito grande, então, outro dia eu continuo o restante. E peço aos irmãos que me desculpem aí os erros, mas minha cabeça hoje amanheceu meia doendo, fica assim meia coisa. Então, meus irmãos, bom dia para todos vocês. Vamos meditar sobre a indulgência. Se estamos sendo indulgentes conosco, nosso próximo, se não estamos, vamos procurar fazer a nossa parte. Nem sempre precisa sair de casa para praticar caridade. Basta rezar para os nossos irmãos que já se foram, pelas almas que estão sofrendo, pelos nossos irmãos que estão aqui na terra doente, passando dificuldade, um amigo que a gente sabe que está sofrendo. Isso também é caridade. Quando a gente leva o pensamento a Deus, fazendo uma prece para alguém, a gente está sendo indulgente, está praticando o amor, está praticando a caridade. Porque o nosso pensamento é como um raio, ele é rápido, ele vai rapidinho, assim. Então, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, eu ainda não sei rezar ainda da maneira certa. Às vezes consigo abrir o meu coração e conversar com vós com toda a alegria, com toda a fé do meu coração. Mas como todos seres humanos, nós temos nossos problemas do dia a dia e às vezes a cabeça fica tão cheia que a gente não sabe nem direito como chegar e conversar com vós. Mas vós, Jesus, sabe tudo que vai no nosso coração. Por isso, nessa manhã linda, maravilhosa, eu peço a vossa bênção, a vossa luz, para dirigir meus pensamentos, meu sentimento, meu agir, para que seja de paz, de amor e de luz para com todas
as criaturas de Deus, para com todos os seres humanos. Obrigado, Jesus. Doce Mãe Maria, derrama sobre nós, sobre a minha família, sobre todos aqueles que estão me ouvindo, o vosso eflúvio de amor e para todo o planeta Terra e toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Louvado seja. Bom dia, meus irmãos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.